Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, diretor técnico da Pivato Soluções Elétricas. Essa semana mais um vídeo no nosso canal sobre dicas de instalação para Porsche, para carregadores de Porsche Panamera, Porsche Taycan, Porsche Cayenne. Muita gente tem me procurado tirando dúvidas sobre esse tipo de instalação. A gente tem feito bastante instalação para esses veículos, então eu gostaria de dar algumas dicas importantes para a instalação desses carregadores. Durante os outros vídeos que a gente fez no nosso canal sobre instalação de Porsche, vários colegas de profissão ou até proprietários de Porsche no estado de São Paulo, estado de Minas, Rio de Janeiro, Goiás, procurou a gente para tirar algumas dúvidas. E como a gente entende que conhecimento é uma coisa que tem que ser passado, independente se a gente vai ser remunerado para isso ou não, eu tenho dado suporte, tenho ajudado da melhor forma que a gente consegue, né? Aqui na região de Campinas interior, a gente tem parceria com a empresa, então todos os carregadores para esse tipo de veículo da Porsche a gente que faz. Então a gente adquiriu um pouco de experiência que a gente gostaria de passar aqui e algumas dicas importantes do que é preciso saber antes de instalar um veículo Porsche, elétrico completamente ou híbrido, que ele é um pouco diferente dos outros veículos. São 4 dicas principais. A primeira, diferentemente de todos os outros veículos, a Porsche ela não tem um tipo de instalação bifásica, ou ela tem uma instalação monofásica ou trifásica. O que seria isso? Se o cliente tem somente um bifásico 220 na casa, eu não consigo ligar esse 220 diretamente no carregador Porsche. Nesse caso, ou eu vou optar por ligar um 127 monofásico, ou eu teria que colocar um carregador com um transformador que entra um bifásico 220 e sai um monofásico 220. E na teoria como que fosse um monofásico de uma fase 380 para neutro. Então ele é um monofásico 220. Então ele não tem nenhum tipo de carregador da Porsche, ele tem capacidade para alimentar com um bifásico. Ou é monofásico ou é trifásico. Essa é a primeira dica principal que muitos instaladores não sabem. Segunda dica principal é sobre o tempo de carregamento dos veículos. Muitos clientes ligam perguntando: nossa, meu carro está demorando muito para carregar, o que eu posso fazer para poder agilizar? Se você tem uma ligação simples, 110, depende do veículo, ele pode demorar até 25 horas para carregar. Agora, quando a gente tem um sistema preparado, se você tem um trifásico ou se você tem um bifásico e quer fazer ele virar um monofásico 220 com transformador, automaticamente ele vai reduzir o tempo de recarga do seu veículo. Eu posso dar um exemplo da Porsche Panamera. A Porsche Panamera, se eu colocar ela para carregar num 127 comum, que é um monofásico 220, que é um 127 comum, ela pode chegar até 12 horas de tempo de recarga. Agora, quando eu coloco ela num trifásico, se é um carregador mais potente, até sem o transformador, eu posso reduzir esse tempo de 2 a 4 horas. E com o carregador, que aí ele entra 220, 780, ele pode baixar 2 horas, às vezes até menos que 2 horas para poder fazer recarga. Então, isso tem a ver com o que é o tipo da sua instalação. Se você tem uma instalação que comporte esse carregador mais rápido, ele vai auxiliar muito nesse tempo de recarga. Dando um exemplo prático, se o cliente quer instalar um carregador mais rápido, porém ele não tem um trifásico, qual que é a solução? A única solução que a gente vai ter, primeiro, tem duas soluções: fazer a mudança do padrão do cliente para entrar um trifásico, a gente consegue alimentar ele com trifásico e automaticamente vai reduzir o tempo. Ou a outra opção, eu vou usar o sistema monofásico e o bifásico, no caso 220, vou colocar um transformador e ele vai sair um monofásico, como que fosse 380. Aí também vai reduzir o tempo de recarga se o cliente não tiver o trifásico. Agora, se o cliente já tem o trifásico, ele pode ligar o trifásico direto, 220, ou colocar um transformador e colocar um carregador de 22 kW, que aí você entra ele com 220, ele vai sair com 380. E o carregador da Porsche ele tem capacidade para suportar o 380, e essa vai ser a maior velocidade de recarga e vai ser bem rápido essa recarga do cliente. Depende do carro, ele pode carregar em 1 hora, 1 hora e meia. A terceira dica são informações muito importantes sobre as proteções. O ideal é que um sistema de instalação tenha os seguintes componentes: o DPS, o disjuntor e o DR. Essas são as proteções obrigatórias para sua instalação.
Mas um detalhe muito importante, eu tenho visto alguns instaladores, na hora de fazer a instalação, ter colocado um DR modelo tradicional, aquele que usa instalação residencial, que é o tipo AC. Não é o correto. Essa é a informação mais importante da instalação do carregador veicular, de você colocar um DR classe A. Se você conseguir colocar o de classe B, é melhor ainda. O DR de classe A, ele tem um tipo de proteção, que ele protege a instalação de corrente alternada e também contínua pulsante. Se você colocar um DR de classe B, ele já monitora todos os tipos de tensões, de contínua, de alternada. Ele seria o ideal, mas como ele é muito mais difícil de achar, aí você coloca o A, que ele também vai atender a sua instalação. O DPS e o disjuntor tem também ver qual que é a tensão do local que você é instalado, para você escolher qual que é a especificação dele. A quarta dica e informação importante para um carregador Porsche é referente à tomada de instalação. Quando o cliente compra o carro, ele vem uma bolsa com dois tipos de carregadores. No primeiro, ele vem a tomada comum de 20 A para você ligar 127 e fazer a alimentação no sistema monofásico 220, né, que é o 127. E vem também a outra tomada, aquela tomada industrial de 5 pinos. Aí é um detalhe que é o X da questão. Por que a tomada de 5 pinos? Se é um sistema monofásico, você vai utilizar fase, o neutro e o terra. As outras, a fase, se você liga no L1, o L2 e o L3 vai ficar sem ligar. Agora, se é um sistema trifásico, também você vai usar os 5 pinos. As 3 fases, o terra e o neutro. O sistema da Porsche, se você não ligar ou o neutro ou o terra, o sistema dá falha. Ele entende que está faltando alguma coisa, então não reconhece. Então, obrigatoriamente, tem que ser uma tomada de 5 pinos industrial. Aí vai depender qual que é o modelo do seu carregador, se ela vai ser uma tomada de 16 A ou uma de 32 A. Mas, obrigatoriamente, tem que ser uma tomada de 5 pinos. Eu falei que eu ia dar 4 dicas, né? Mas aí me surgiu aqui uma dica bônus. Então, vamos ser a quinta dica e a dica bônus. O carregador Porsche, ele é bem inteligente e tem uma proteção interna. Então, quando você fez toda a sua instalação, está completa a instalação, você vai ligar o seu carregador. Quando você liga na tomada, ele tem que indicar um LED verde. Se ele estiver carregando, ele indica 2 LEDs verdes, às vezes pisca, às vezes não. Agora, se você instalou o seu carregador, ligou lá, ele apareceu vermelho ou amarelo, alguma coisa de errada tem com a sua instalação. O próprio carregador já identifica. Já aconteceu uma outra instalação que a gente fez, a gente colocou, estava tudo pronto, toda a instalação perfeita. A hora que a gente foi ligar, o LED vermelho, aí a gente foi ver, estava faltando, o aterramento do cliente não estava adequado. A gente fez um aterramento que a gente tinha feito, mas o local não tinha um aterramento adequado. A gente teve que colocar mais hastes, aumentou o aterramento, aí normalizou. Então ele tem essa proteção. Se apareceu vermelho, alguma coisa errada. Bom, pessoal, essas foram as dicas. Com todas as informações que eu passei, se você tem um pouco de conhecimento da parte elétrica, você já consegue fazer uma instalação no carregador Porsche. Se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, ou que possa surgir alguma dúvida na instalação, aqui embaixo tem o nosso link, tem o nosso telefone, pode entrar em contato. Estou aqui para poder ajudá-los de alguma forma. Mas espero com esse vídeo você já consiga fazer essa instalação. E se você utilizou o nosso vídeo para fazer a instalação, não esqueça, deixa um comentário aqui, deixa um feedback, ajuda a gente. E a troca de informação é sempre bom, que às vezes uma dúvida, algum problema que você possa encontrar, possa vir agregar pra gente também, tá bom? Pessoal, mais uma vez falando, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que vai ser interessante. E é isso aí, até a próxima.